Agora vamos para a nossa segunda aula de hoje, que é produção de texto. Vamos para a página 10. Página 10, vamos falar um pouquinho do outro gênero textual, que é a fábula, tá? Então, a fábula é um tipo de gênero textual também. A fábula é um texto narrativo que tem personagens e que esses personagens são animais. E esses animais, eles têm comportamento humano, então eles conversam entre si e eles também transmitem uma moral para o seu leitor. Então, a fábula, ela quer nos ensinar alguma coisa. Eu tenho aqui alguns livros, né, que contam a historinha de algumas fábulas. Então, eu tenho esse da Lebre e a Tartaruga, né, que no final aqui dessa história da Lebre e da Tartaruga, ela fala assim, ó, quem segue devagar, com constância vai sempre vencedor, sai sempre vencedor. Então, né, que a gente não pode contar vitórias antes do tempo. E às vezes, por mais que a gente seja lento, devagar, a gente consegue alcançar um bom resultado, tá? Então, aqui ela é uma historinha bem legal da Lebre e da Tartaruga, também é uma fábula. Eu tenho aqui também o Corvo que quis imitar a águia. Também é uma história legal, né? É uma fábula também, tá? E nessa moral aqui, dessa historinha aqui, fala: assim o corvo teve tempo para meditar sobre as consequências de querer imitar outros animais sem ter as mesmas condições que eles. Então, nós temos que nos aceitar também do jeito que somos. Também tem uma outra fábula aqui, A Galinha e os Ovos de Ouro, que é muito interessante. E eu tenho também o Rato do Campo e o Rato da Cidade. Então, as fábulas contam historinhas com os personagens que são os animais. Então, os personagens principais das fábulas são os animais. E esses animais, eles demonstram um determinado tipo de comportamento que os humanos agem da mesma forma. Então, são comportamentos humanos e são comportamentos desagradáveis. E a fábula, ela vem nos ensinar, né, que esses comportamentos errados, nós devemos melhorá-los e fazê-los corretamente. Devemos nos comportar certo. Então, as fábulas, ela vem nos ensinar isto. Vamos fazer a leitura da fábula que está no livro de produção de texto da página 10. Gênero fábula. Fábula é uma narrativa curta que tem entre as personagens animais agindo como seres humanos e que traz uma lição de moral. Leia a fábula abaixo. Então, nós temos a fábula aqui do O Leão e o Rato. Quem escreveu essa fábula? Esopo. Certo dia estava um leão dormindo, despreocupado, quando um ratinho começou a correr por cima dele. O leão acordou, pôs a pata em cima do ratinho, abriu a boca e preparou-se para o devorar. Perdoa-me, perdoa-me, desta vez, e eu nunca o esquecerei. Quem sabe se um dia não precisarás de mim, disse o ratinho. O leão se divertiu tanto com essa ideia que levantou a pata e o deixou partir. Dias depois, o leão caiu numa armadilha. Como os caçadores queriam entregá-lo vivo ao rei, amarraram-no a uma árvore e partiram à procura de um meio para o transportarem. Nesse momento, apareceu quem? Apareceu o ratinho. Vendo a triste situação em que o leão se encontrava, o que o ratinho fez? Roeu as cordas que o prendiam.
E foi assim que um ratinho pequenino salvou o rei dos animais. Moral da história: não devemos subestimar os outros. Bom, nesta fábula do leão e do rato, né, os dois agiram corretamente. Então, o leão quis devorar o ratinho, mas, o ratinho falou para ele ali, olha, pode ser que um dia você precise de mim. Então, o leão, ele foi sábio e não devorou o ratinho, deixou ele seguir. E, realmente, um dia, o leão precisou da ajuda do ratinho. Então, nós podemos precisar uns dos outros. Por isso que nós devemos agir corretamente, tá? Então, os dois agiram de maneiras corretas. Bom, na página 11, nós temos aí algumas atividades, tá? Sobre a fábula. E página 12 também temos atividades sobre a fábula. Vocês irão responder somente a página 12, isto. Então, vocês irão responder em casa a página 12, que vocês irão escrever sua própria fábula. Então, vocês irão pensar, podem pesquisar também e irão escrever uma fábula aí, lembrando que tem os personagens. Quais são os personagens principais? São os animais. Então, geralmente, as fábulas têm 2 animais. Então, vocês irão fazer uma fábula. Nesta fábula tem que ter os personagens, tem que ter o conflito, tá? O que está acontecendo ali naquele lugar. E tem que ter a solução também daquele conflito, né? Daquele acontecimento. Também tem que ter uma moral da história, tem que ter a sua moral também. O que aquela fábula quer nos ensinar, tá? A professora vai deixar um link aí de uma fábula para vocês assistirem e ouvirem, tá? E aí vocês podem pegar também essa fábula como um exemplo aí para vocês construir a fábula de vocês. Então, a fábula que eu quero que vocês construam na página 8 não é copiar a fábula de um livro e nem copiar a fábula da internet, não, tá? Então, vocês irão criar a fábula de vocês. A professora vai enviar uma fábula, tá? Uma historinha de uma fábula para servir de inspiração, tá bom? Mas cada um vai criar a sua fábula na página 12. Então, página 12, todo mundo vai fazer agora, tá? E a página 11 nós vamos responder lá na sala de aula amanhã. Agora, vamos para a nossa terceira aula de hoje. Terceira aula de geografia. Pega o livro de geografia.